Olá pessoal, eu sou Ricardo Viana, esse é o nosso curso de Projeto e Análise de Algoritmos e essa é a nossa quarta aula. Nesta aula vamos começar a ver um pouco sobre análise de algoritmos, verificando como analisar algoritmos e escolher o melhor deles. Para isso vamos definir como seria um computador ideal para que requisitos como o processador e memória não alterem a nossa análise. Analisaremos a ordenação por inserção, verificaremos qual o desempenho dele, de acordo com o tamanho de entrada, tempo de execução, e vamos ver um exemplo. E baseado nisso, veremos a análise do pior caso e do caso médio e como funciona a ordem de crescimento. Começamos introduzindo que analisar algoritmos significa prever que recursos ele necessitará, como por exemplo memória, largura de banda, hardware. Dentre esses recursos, o principal é o tempo. Quanto tempo de execução o algoritmo vai demorar para fazer a sua tarefa. E aí, baseado nisso, a gente pode comparar vários algoritmos. Se a gente tiver 2, 3 ou mais algoritmos que resolvem a mesma tarefa, a gente pode compará-los segundo esses consumo de recursos e escolher o mais eficiente, o que consome menos recursos. Daí a gente pode descartar os inferiores e, nesse processo, podemos encontrar mais de um que seja viável, ou seja, mais de um com o menor custo possível. Para nossa análise, a gente tem que desconsiderar fatores de hardware do computador, como já visto em aulas passadas. Vamos considerar um modelo de computação genérico, com um único processador e sem execução concorrente, de forma que a execução dos nossos algoritmos se dê de instruções uma após a outra, sem influência de outros programas, ou de execução paralela, ou de outras coisas desse tipo. Assim, o tempo de execução do algoritmo vai depender da entrada que ele recebe para processar. Geralmente, o tempo de execução do algoritmo vai aumentar de acordo com o aumento do tamanho da entrada. Então, o que a gente vai fazer é analisar como o algoritmo se comporta, como o tempo de execução dele se comporta, de acordo com o aumento do tamanho da entrada para esse algoritmo processar. E o que seria esse tamanho da entrada? De acordo com o propósito do algoritmo, esse tamanho pode variar. Geralmente, na maior parte dos casos, se trata da quantidade de itens. Por exemplo, no problema de ordenação. No problema de ordenação, o algoritmo vai receber um conjunto de valores para serem ordenados. Então, o tamanho da entrada nesse caso vai ser a quantidade de valores que estão sendo dados para o algoritmo ordenar. Mas, por exemplo, a multiplicação de números inteiros já vai ser diferente. Quanto maior a quantidade de bits, maior vai ser a entrada, maior vai ser o custo do algoritmo. E às vezes a gente caracteriza essa entrada com 2 números ao invés de 1. Por exemplo, se for um grafo a gente tem que caracterizar pelo número de arestas e vértices, e não só um conjunto de valores ou um número somente. Daí a gente pode analisar o tempo de execução de cada etapa do algoritmo. Cada linha do algoritmo vai ser executada demanda um tempo específico. Se a gente fixar esse tempo de forma que a gente possa somar e calcular o tempo total do algoritmo, a gente pode fazer isso para vários algoritmos e depois comparar. Então a definição é que esse tempo de execução seja independente de onde a máquina pode executar. Então a gente caracteriza os comandos de acordo com o tempo que cada um executa. Comandos simples demandam um período constante para execução. Por exemplo, atribuições, por exemplo, comandos de entrada, de saída. Já estruturas de repetição vão depender da quantidade de vezes que a repetição ocorre. Se a repetição ocorrer uma quantidade de vezes proporcional ao tamanho da entrada, ela vai ter um custo linear de acordo com a entrada. Se for um valor constante ou um valor menor, também a gente atribui período constante. Por exemplo, o algoritmo do insert and search. A gente começa com o for, que vai repetir todos os comandos do algoritmo. Dentro do for, a gente tem uma atribuição da chave ao adj. Esse comando, como comando simples, demanda período constante. Logo em seguida vem um comentário que é desprezado nessa análise porque ele não é executado. Depois temos outra atribuição que também vai ter período constante para sua execução. Logo em seguida temos um while, que esse while também vai depender do tamanho da entrada. Então a gente diz que esse while vai ter custo linear, ou seja, ele vai demandar tempo de acordo com o tamanho do vetor A que é passado como entrada. Dentro do while temos duas atribuições, onde cada uma vai ter tempo constante de execução. E por fim, fora do while já temos outra atribuição
e também demanda tempo constante. Analisando de forma geral, de acordo com a entrada recebida, a gente vê que a menor quantidade de passos que esse algoritmo vai dar para executar vai ser quando o vetor já está ordenado. Quando o vetor já está ordenado, ele vai fazer somente o for inicial e não vai precisar entrar nos while que estão dentro do for. Então, nesse caso, teria custo linear, ou seja, a quantidade de passos que ele demanda seria uma função linear do tamanho da entrada. Já o pior caso, que seria o vetor em ordem inversa da que se quer ordenar, esse algoritmo teria custo quadrático, porque para cada elemento do vetor que se quer ordenar, ele entraria no while e percorreria todo o vetor novamente. Então, para cada um do for, uma execução completa do while. Então, seria linear vezes linear, n vezes n. O custo aí seria quadrático. Daí a gente tira que nessa análise de custo, o que vai importar para a gente, na verdade, é o pior caso. Porque é a maior quantidade possível de passos que o algoritmo pode levar. Ou seja, é o tempo mais longo de execução para qualquer entrada de tamanho n. Trata-se de um limite superior. Eu garanto que nenhuma entrada de qualquer tipo vai demorar mais do que aquilo. Então, na nossa análise de algoritmos, a gente vai dar mais importância ao pior caso na execução de todos os algoritmos. E isso ocorre com muita frequência de acordo com o problema, de acordo com o algoritmo. E muitas vezes a análise do caso médio pode dar tão ruim quanto o pior caso. Então a gente analisa logo o pior caso, que já vai dar um limite superior para tudo. Em alguns algoritmos particulares a gente também estuda o caso médio, mas é difícil de prever o que constitui uma entrada média. O que se faz é uma análise probabilística para tentar dar um custo médio de execução do algoritmo, onde nessa análise cada entrada vai ser igualmente provável. Os algoritmos vão ser aleatórios, transformando um custo que seria pior, no pior caso, para um custo um pouco melhor no caso médio. Então, resumindo, a ordem de crescimento que a gente vai usar na análise de algoritmo é: as instruções simples têm custo constante. As instruções de loop, se dependerem do tamanho da entrada, vão ter custo linear, custo n. Quando a gente faz a análise geral do algoritmo, a gente vai desconsiderar os termos de mais alta ordem. Por exemplo, a n2 mais b, n mais c. Nesse caso, o n2 é o termo de maior grau. Então, a gente vai considerar só o termo n2. E quando a gente compara a constante com o fator variável n2, a gente também vê que pode ser desprezado o a. Então, a gente vai ficar só com a função n2 como análise desse algoritmo, como quantidade de passos que esse algoritmo gasta. Então, a gente diz que o insertion search possui pior caso θ de n ao quadrado, ou seja, a execução dele, no pior caso, custa uma quantidade de passos proporcional a n ao quadrado do tamanho da entrada. Por fim, a gente analisa os algoritmos baseados nesses custos encontrados, onde o algoritmo vai ser melhor que outro se o custo de pior caso dele for menor, ou seja, a ordem de crescimento, de acordo com a entrada, é menor. Então, se eu aumento o tamanho da entrada para o mesmo problema, um algoritmo que gaste menos passos, que tenha uma função de pior caso menor, vai ser melhor que o outro.